Olá, tudo bem com você? Meu nome é Aline, sou artista visual e artesã e você está no canal Arte em Movimento. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que sempre traz muitas dicas, aulas passo a passo, informes com foco sempre no artesanato para você. E para a nossa aula de hoje eu preparei então esta linda pintura que representa o ciclo de produção da fibra do sisal. E eu vou lhe ensinar na aula de hoje de forma muito prática e de fácil entendimento. Aqui eu utilizei o prato de cerâmica tamanho 20 por 20, mas você está podendo aí optar por outros suportes como telha cerâmica, tela e demais. E observe aqui, ó, temos aqui a corda de sisal, uma bela representação da pintura. E a fibra do sisal é utilizada assim por vários artesãos na produção de cestas, chapéus, bolsas, gerando assim trabalho e fonte de renda, que é muito bacana. Com tanta coisa boa assim, este vídeo já merece o seu like. Então, deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita e aproveite também e ative o sino para todas as notificações e assim sempre ser alertado de um vídeo novo que eu subi aqui para o canal, sendo ele recheado com muitas dicas, aulas passo a passo, informes importantes para você que é artesão. E antes então de darmos início à nossa aula de hoje, eu quero convidar você a fazer parte do nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook, o link está na descrição desse vídeo. Ou então, agora vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos então dar início à pintura. Tenho aqui já o suporte, vamos utilizar esse prato de cerâmica. Já fiz aqui 2 furinhos para passar posteriormente a corda de sisal. Tenho também aqui alguns pincéis. Vou estar utilizando tinta de base acrílica para pintura em tela. A lista dos materiais eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos então agora aplicar a base acrílica. Eu tenho um pincel aqui de numeração 14. Eu coloquei aqui embaixo só mesmo como apoio. Vou aplicar a base acrílica com auxílio de um pincel, apenas nessa área interna aqui, seguindo essa circunferência. Ficando então assim, eu estiquei um pouco mais as pinceladas, eu puxei elas um pouco mais para as margens, deixando assim uma moldura mais fina aqui com a cor da cerâmica. Vamos iniciar então aqui o desenho. Eu vou estar utilizando a tinta de cor amarela indiano e este pincel aqui do tipo chato número 0 para fazer todo o risco. Você pode estar aí também optando, logicamente, quando essa base acrílica já estiver seca, pelo lápis carvão ou se não pelo lápis tradicional de ponta grafite. Eu fiz aqui esse risco no papel, tá? Vou acompanhar aqui esta imagem e vou traçar aqui por sobre a cerâmica. Construída então aqui a linha do horizonte, esta parte aqui para cima é menor, onde vai ser construído aqui o desenho de algumas montanhas e pintado assim o céu, e a parte aqui do solo é onde vamos completar então com os demais desenhos. O personagem vai ficar aqui e o outro do lado de cá, vou apenas fazer esses 2 palitinhos para representá-los. Aqui iniciando o traçado da cabeça do jegue. É bem simples. Eu vou deixar aqui esta imagem para vocês utilizarem como referência na construção de todo o desenho, disponível lá no nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook. E o rapaz também representado aqui por um palitinho, que vai estar puxando esse jegue. E do lado de cá, os sisais estendidos. C3. Também um palitinho aqui para representar este outro rapaz que está aqui trabalhando. Somente será necessária então para essa etapa esta construção aqui. Não vamos nos preocupar com as plantações e já os sisais escolhidos e essa parte aqui no qual ele está estendido. Pois quando a gente for pintar assim o solo, né, aí posteriormente a gente faz a pintura deles. E aqui também nesta parte da árvore, não nos preocupemos, só pintei aqui a parte do tronco, porque aqui será pintado o céu. Então posteriormente, ao longo de toda a construção da pintura, a gente vai pintando aos poucos e construindo assim cada um deles. Então vamos lá.
Separei aqui então branco de titânio e azul cerúleo. Vamos assim dar início à pintura deste céu. De início vou estar misturando um pouco de cada uma dessas cores, deixando assim um azul bem mais claro. Ficando então assim, agora vou estar lavando o pincel e vamos dar início então à construção da pintura das nuvens. Tenho aqui apenas o branco de titânio. Fazer aqui 3 faixas de nuvens. Tenho aqui já separado um pouco de verde musgo, branco de titânio. Mesclar aqui um pouco com azul cerúleo. Aproveitar esse branco aqui. Vamos assim pintar as montanhas lá ao fundo. E vai mesclando os tons entre o branco, o verde musgo e um pouquinho do azul cerúleo. Um pouco mais de branco. Construir algumas linhas. Bem simples. Ficando então assim. Esta mesma técnica aqui aplicada será aplicada na pintura desta outra montanha. Agora vamos dar início então à pintura do solo. Separei aqui terra de siena queimada e amarelo nápoles. Vou estar utilizando ainda um pouco de branco de titânio. Um pouco de amarelo nápoles, terra de siena. E na própria construção aqui da pintura, a gente vai mesclando os tons. Um pouco de terra de siena, amarelo nápoles, pinceladas em um único sentido, horizontal. Branco de titânio. Basicamente, toda a pintura será feita com esta técnica. Então, eu vou pintar toda essa parte, eu volto com o vídeo e lhe mostro como ficou. Ficando assim, então, agora vamos realçar algumas cores. Amarelo nápoles, o pincel já está lavado. Pinceladas em um único sentido, horizontal. Vou colocar um pouquinho de água, porque essa tinta é solúvel à água, então para ficar com melhor fluidez. Terra de siena. Mais amarelo nápoles. Branco de titânio. E em nenhum desses momentos aqui, vou trocando de cor, não lavo o pincel. Só se caso carregar muito com terra de siena, aí sim, para retomar o branco ou amarelo nápoles, eu tenho que lavar o pincel. Nessa região aqui, onde teremos a plantação de alguns sisais, vou deixar esta área aqui do solo um pouco mais esverdeada. Coloquei aqui um pouco de verde inglês, já estou com o pincel lavado. Carrego aqui então, com amarelo nápoles, branco de titânio, vou pincelar esta área. Também pinceladas na horizontal. Margear aqui e esticar a pincelada para o centro. Mais branco para iluminar. Ficando assim. Pincel lavado novamente, carregar aqui com terra de siena e pintar próximo essa parte verde nas margens.
Vamos retomar então. Estou utilizando aqui o pincel de número 0, esse aqui é do tipo chato, branco de titânio, e vou assim realçar os desenhos. Assim será desenhado uma a uma, ficando assim. E aqui são já a palha do sisal, já recolhidas, né? Colocadas assim no cantinho, no chão. É bem simples, a gente pinta desta forma. Ficando então assim. Agora vamos fazer a pintura da árvore. Essa é a pintura do tronco e dos galhos. Carregar aqui com a tinta de cor sépia. Aproveitar essa terra de siena que está aqui. Ficando então assim, agora eu vou estar utilizando as mesmas cores, porém eu troquei de pincel, estou utilizando esse pincel do tipo filete número 0. E agora vamos fazer a pintura dos galhos. Deixar assim com alguns espaços, onde iremos posteriormente preencher com folhas. Ficando então assim, observe como tem alguns galhos, tá vendo? Aparentemente estão soltos, onde nós vamos colocar algumas folhas. Porém, deixo bem claro que este aqui é um ipê cor-de-rosa e está em fase de floração. Então, vamos colocar menos verde, mais a cor rosa. Para isso, vou estar colocando aqui o magenta misturado com um pouco de branco para representar essa floração. Vamos iniciar então fazendo a pintura das folhas. Começar aqui com verde veci, só com a pontinha do pincel. Dessa forma, e assim será preenchida. Ficando então assim, vou estar agora acrescentando magenta e pincelar da mesma forma. Toma só um pouco de cuidado, né, para não sobrepor as folhinhas que acabamos de pintar. Foco aqui é que tenha mais a floração do que as folhas. Pincel lavado novamente, agora com verde inglês e um pouquinho de branco. Vamos trabalhar com os pontos de luz nas partes da folhagem desta árvore. Apenas nos espaços que foram pintados de verde. Desse jeito, observe só. E assim vamos fazer de uma a uma. Ficando então assim, pincel lavado, vamos agora trabalhar com os pontos de luz na área da floração. Branco com magenta, deixar ele bem clarinho. Só tomemos cuidado para não acabar pintando toda a área do magenta puro, tá bom? Só mesmo alguns pontinhos de luz para deixar ainda mais bonito. Ficando então assim, agora vamos pintar a sombra desta árvore projetada no chão. Terra de siena queimada, tá misturada aqui com um pouco de sépia. Tiro o excesso no paninho. Pinceladas curtas. Aproveitar também aqui, trabalhar com a sombra projetada no chão do maquinário.
ficando assim. Vamos fazer primeiro aqui um tom de cinza, misturar branco com preto. E pintar assim, então, toda essa parte aqui, toda a base da planta. Deixar um cinza mais fechado, tá muito claro. E vamos fazer assim, uma a uma. Agora eu vou estar utilizando o pincel do tipo filete número 0. Colocar um pouco de verde musgo, pincelar folha por folha. Ficando então assim, agora vamos trabalhar com um pouco do verde Vessi, utilizando ainda o mesmo pincel. Não vamos passar por sobre todo o verde musgo, mas vamos passar assim no cantinho, como se fosse fazer um contorno em apenas um dos lados. E vamos fazer isso uma a uma. Lavei então o pincel, agora vamos trabalhar com os pontos de luz. Para isso, vou colocar verde inglês e um pouco de branco de titânio. E vou estar optando em pintar por sobre, onde pintamos com verde musgo, tá bom? Então, observe que não é uma pincelada contínua, tá vendo? Pincel lavado mais uma vez, agora eu vou carregar apenas com branco de titânio. E trabalhar aqui nesta área mais alta, próxima das folhinhas, com pinceladas bem curtinhas, que vão simbolizar as palhas do sisal que já foram retiradas. Ficando então assim. Agora, para que esse desenho fique mais definido, vamos contorná-lo com a tinta de cor preta. Para isso, vou estar lavando o pincel. Trago assim mais aproximado para que você observe bem esse detalhe. Trazer o branco, já lavei o pincel e vou realçar. Ficando assim. Essa mesma técnica irei aplicar nas demais plantas. Ficando então assim, pincel lavado mais uma vez, vamos trabalhar então com verde musgo, misturar um pouco com verde Vessi e pintar assim alguns matinhos aqui no chão, bem próximos ao pezinho de sisal. Desse jeito. E assim farei também nas demais. Vamos continuar a pintura então com essas palhas já colhidas ao chão, começando aqui com o verde Vessi. Um pouquinho de preto. Ok? Aguarda secar. E aí retomamos. Para isso, deixar o pincel aqui na água. Vamos agora trabalhar com o pincel número 0. Esse aqui já está mais seco, vamos trabalhar nesta pintura aqui. Verde inglês, um pouquinho de verde musgo. Assim, clarear um pouco mais. Para isso é só colocar um pouco mais de branco. Ficando assim. Pincel lavado mais uma vez. Carregar com um pouco de branco. Pinceladas curtas. E este é o resultado. A mesma técnica será aplicada nesta aqui e algumas que também serão construídas posteriormente. Agora, para pintar o jegue, vamos fazer o seguinte: misturar um pouco de azul cerúleo com branco e preto e fazer um cinza bem clarinho. Resultando assim nesta cor. E para pintar, vou estar utilizando o pincel do tipo filete número 0.
Esse jegue aqui está carregando algumas palhas de sisal, então esta região aqui nós não iremos pintar. Serão pintadas assim, nesta mesma técnica. Ficando então assim, o focinho aqui do jegue, pintei com um pouquinho de branco. Agora vamos trabalhar com a tinta de cor preta para pintar a pata e assim fazer alguns contornos. Agora vamos pintar os personagens. Temos 4 personagens, todos estão usando chapéu para proteger-se do sol, e também as camisas são sempre de manga longa e utilizando calça. Ficando assim, essas partes aqui em branco, tá vendo? De fundo, que é a terra, a gente completa com os tons de fundo, não tem problema nenhum. E agora vamos fazer os contornos utilizando a tinta de cor preta. Contornar chapéu, camisa, todo o personagem. Ficando então assim, agora irei fazer a pintura dos demais personagens. Lembra você que a imagem em cores vai ficar disponível lá no nosso grupo de artesãos do Facebook. O link está na descrição do vídeo, assim você vai poder utilizá-la como referência. E também o risco vai estar disponível para você, de forma gratuita, lá no nosso grupo do Facebook. Ficando assim, agora com o pincel do tipo filete número 0, vamos continuar aqui alguns contornos. Utilizar aqui um pouco de terra de siena com branco de titânio. Vamos reaproveitar esse tom cinza aqui que pintamos o jegue, colocar só um pouco de branco para deixar mais claro e pintar esses elementos aqui. Lavei o pincel, vou usar um pouco mais de branco de titânio. Preto. Pinceladas bem curtinhas. Somente isso. Pincel do tipo filete número 0, vamos assim fazer alguns contornos com a tinta de cor preta. Alguns contornos serão realçados e outros refeitos completamente. Agora vamos fazer a pintura da fibra do sisal, que vai ficar aqui estendida. Para isso eu já tenho aqui os verdes, vamos começar com o verde inglês, verde musgo, dessa forma. Aqui vamos utilizar amarelo Nápoles com branco de titânio, onde será a parte da fibra mais seca. Agora apenas com a tinta de cor branca e o pincel do tipo filete número 0, vamos fazer assim alguns detalhes por toda essa fibra de sisal que está aqui estendida.
mesmo será feito com um pouco de terra de sina, pincel lavado, e fazer somente nas fibras mais clarinhas, que estão mais secas. De forma bem leve. Dessa forma, lavar o pincel e carregar com verde Versi. Deixa ela bem liquefeita, lembrando bastante a base da aquarela, onde tem mais água e menos tinta. Fazer o contorno aqui na parte superior, ainda com verde Versi. Umas pontinhas. Somente isso. Pincel mais uma vez lavado, agora vou trabalhar com a tinta de cor preta, ainda utilizando o pincel do tipo filete número 0. Vamos assim fazer alguns contornos. Aqui na base, algumas pontinhas. E assim eu vou fazendo uma a uma. Vou estar utilizando aqui esse pincel do tipo chato número 0. Vamos trabalhar assim com algumas sombras projetadas ao chão. E vou estar utilizando aqui o marrom Van Dyck, o primeiro personagem. A sombra aqui projetada das fibras. Ficando então assim. Tinta de cor preta, passar aqui ao redor, corpo do animal, lavar o pincel. E agora com branco de titânio, passar bem no centro dessa corda. Somente isso. Finalizamos então esse lindo trabalho artesanal. Agora vamos aguardar a secagem da tinta para assim aplicarmos o verniz. E após o verniz seco, fazer a amarração do cordão ou da corda de sisal. Oi! Chegamos então à conclusão de mais uma aula, onde eu lhe ensinei a fazer toda a pintura. E aqui ao final da pintura concluída, eu utilizei o verniz fosco, tá bom? Já está aqui a peça envernizada, prontinha aí para decorar, vender e faturar então aquela grana extra que é sempre muito bem-vinda. Espero então que você tenha gostado da aula de hoje. Sendo assim, compartilhe esse vídeo, escreva nos comentários o que você achou da aula de hoje, pois eu gosto por demais do seu feedback. Bom, desejo a você um dia maravilhoso e abençoado por Deus e até o próximo vídeo.